Graça e paz aos irmãos. É uma grande alegria estar aqui. Queremos agradecer de coração o convite do pastor Marcos Grava e também a todos os irmãos e especialmente parabenizar a igreja por 78 anos de bênçãos. A igreja aqui em Santo André fazendo diferença, como nós vimos aí no grande ABC, proclamando o Evangelho de Cristo, envolvida aí com tantos projetos, 69 missionários, tanta coisa especial, que Deus continue abençoando os irmãos e multiplicando a sua graça para que os irmãos continuem fazendo diferença no reino de Deus. Eu queria simplesmente, de início, divulgar alguns projetos que a gente tem desenvolvido. Um deles é o material que acho que muita gente conhece, que é o Rota 66. Que é um comentário bíblico em áudio, é o famoso Seminário do Trânsito. Aqui na região do ABC não tem trânsito, eu sei que o pessoal não enfrenta isso, né? Então você tem 250 horas explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de uma maneira muito bem humorada, e muito clara, e muito fundamentada. E nós temos um pessoal que está à disposição, um projeto da Rádio Transmundial, que inclusive está sendo traduzido, foi totalmente produzido. A gente desenvolveu esse projeto. Imagina só quando os amigos de Daniel entram na fornalha ardente. O título do estudo naquele dia é Temperatura Máxima. E aí a gente vai escutar o que o texto tem a dizer para a gente. Absolutamente contextualizado, está sendo traduzido para pelo menos 10 línguas. Já foi feito o Novo Testamento em chinês. Se você não quiser em português, podemos mandar em chinês para você, não tem problema. Mas tem sido aí um trabalho também missionário para alcançar muitos do mundo. Uma Bíblia excelente, chama Bíblia de Estudo e Esperança. Você já pensou que é a última que morre, mas não é o caso. A Bíblia de Estudo e Esperança é uma Bíblia básica de discipulado, perguntas que pessoas descrentes fazem. E às vezes a pessoa da igreja não sabe como responder. Será que João Batista era a reencarnação de Elias? Se Deus é um só, por que as igrejas estão tão divididas? É verdade que a Bíblia tem alguma coisa a falar sobre esportes no texto bíblico? Será que Deus rejeita as pessoas que têm problemas na área de sexualidade? Então, esses textos são interessantes. E um outro projeto recente, saiu a Bíblia Brasileira de Estudo. 12 mil notas, 60 pessoas só da realidade brasileira, desde gente envolvida com o trabalho mais prático, até gente muito erudita e estudiosa, e tem muitas notas que fazem sentido dentro da nossa realidade. É um projeto que a editora Agnus publicou. E um material que eu desenvolvi, já faz um pouquinho de tempo, chamado Problema do Mal. Por que existe dor, sofrimento no mundo onde Deus é Senhor, onipotente, onipresente, que é o problema do mal no Antigo Testamento. Vocês vão encontrar aí à disposição. Pastor Marcos falou aí dessas caravanas que a gente faz com o objetivo de aprendizado e estudo bíblico. Na verdade, eu não trouxe nenhum material de divulgação, mas se você tiver interesse, a gente tem viagem em outubro, em novembro, em janeiro. Você pode aí escrever Luiz Saião, Israel, viagem, você vai ver os vários roteiros, Israel, Jordânia, Egito, vários lugares onde o objetivo é estudar a Bíblia em 3D. Você ter experiência arqueológica. A gente levou um grupo uma vez, o pessoal foi mexer no material de uma escavação e uma pessoa do grupo achou uma moeda romana. Olha que legal, né? Então, coisas desse tipo que envolvem conhecimento bíblico. Isso não é viagem de peregrinação, que a água que você bebe do Rio Jordão e tomar água mineral aqui vai dar a mesma espiritualidade, não vai mudar muita coisa, né? Não é uma viagem mística, é uma viagem de crescimento e conhecimento e aprendizado e desenvolvimento, e também para dar uma visão mais objetiva ligada ao reino de Deus. Mas muito bem, vamos passar a nossa reflexão, quando o nosso slide aí for projetado, para nos falar um pouquinho a respeito do nosso tema. Vamos falar sobre a transformação que vem do reino de Deus, esse reino que traz para a gente uma exigência absoluta chamada renúncia. O que tem a ver essa história do reino de maneira tão significativa? Quando nós dizemos que estamos vivendo o Evangelho e cumprindo a missão, essa missão que vai ser cumprida faz parte de um projeto maior, que no ensino de Jesus no Novo Testamento está ligado com essa ideia do reino de Deus. E o que significa isso? Eu estava observando aqui os diversos tipos de ministérios que fazem parte do trabalho missionário dos irmãos, e estamos vendo aí que essa ideia tão importante, que tem a ver na Bíblia com a ideia de que Deus é rei,
e um rei diferente, porque quando a gente pensa às vezes em fazer missão, em cumprir a missão, alguém pensa que isso é um departamento da igreja, que é uma área que a pessoa deve se envolver, que tem várias áreas e uma delas é a missão, mas a perspectiva bíblica não é bem essa. A ideia é que Deus, na sua própria essência, naquilo que Ele é, na sua descrição, Deus de amor que se desloca em direção à sua criação de maneira a mostrar um amor incondicional, Deus, por definição, a partir da sua essência, está em missão desde sempre. Então, esse conceito é importante, porque senão a pessoa pensa assim, não, eu não gosto muito de me envolver na missão, porque a minha área é outra, a minha é comer queijo, né? Então, a pessoa acaba, alguns foram abençoados, eu senti que houve aí alguém que disse amém baixinho, né? Comigo mesmo, Senhor, eu senti um calor aqui agora, né? Então, a coisa não é bem assim. Vamos dar uma olhada como é que o ensino de Jesus, falando sobre a questão do reino, envolvido com a missão, o que ele tem a dizer? Vamos lá? Veja aí Mateus capítulo 5, quando Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, ele vai especialmente dizer algo contra aquilo que estavam falando a respeito de Jesus, que Jesus tinha uma mensagem, Moisés tinha outra, que Jesus ensinava uma coisa e os profetas anteriores tinham uma desconexão completa. E ele diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, que é uma maneira de dizer a Bíblia conhecida até então. E aí ele prossegue e diz, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, que é a letra Yod, né? É um meio tracinho de um pequeno traço que ocupa uma linha, ou o menor traço, que é um dentinho, que distingue uma letra da outra, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é que está acontecendo aqui e o que é que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo, diante dessas pessoas que estão acusando de trazer um ensino diferente, que não tem nada a ver com a vontade de Deus até então, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Vocês aqui estão, seus líderes religiosos da ocasião, entrando em conflito comigo, vocês é que não ouvem Moisés nem a palavra de Deus. Porque, na verdade, a palavra revelada de Deus, a Bíblia que eles tinham até então, de Gênesis a Malaquias, não tem nenhum problema nelas. A lei foi revelada, ela é vontade de Deus, e ela é diretriz de Deus para a vida da gente. Só que vocês não entenderam isso, e mudaram o sentido, trocaram isso pelas tradições de vocês. E eu vou dizer o seguinte: a pessoa que entra no reino, a pessoa que está em sintonia comigo, essa pessoa é que de fato vai obedecer à lei, no sentido em que Deus deseja. Por isso Jesus vai reforçar dois textos que vinham já lá da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, que dizia que o que importava era amar Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. É nesses dois mandamentos que estão fundamentados todo o restante da lei. E aí Jesus diz: vocês é que estão trocando as coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se a justiça de vocês não for superior a esses líderes religiosos que ficam medindo mandamentos, literalmente, para fazer no fundo o que eles desejam, fazer sua própria vontade. Já viu o advogado mal intencionado que lê a lei para tentar virar o argumento e usar aquilo de uma maneira literal e indevida? Era assim que as pessoas faziam com a lei. Por isso que Jesus confrontou várias vezes. Vocês não estão entendendo a intenção de Deus, o objetivo por trás desse ensinamento. Aí ele diz, se vocês não tiverem uma espiritualidade que vai além desse tipo de comportamento, vocês não entenderam nada, vocês não entram no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo,
que quem cumpre de fato a vontade de Deus, quem está no reino, quem cumpre a lei é só aqueles que estão em sintonia com Ele. Aqueles que de fato estão entendendo o que é que Deus deseja. Diante disso, nós vamos ver algumas coisas interessantes que aparecem aí. Veja como essa história do reino é importante. Olha o livro de Atos, que a gente vê, Atos, o livro da missão. Observe como o livro de Atos enfatiza essa questão da missão ligada ao reino de Deus. Veja, por exemplo, Atos capítulo 1, quando o texto diz que depois do seu sofrimento, Jesus apresenta-se a eles, depois de mostrar muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Olha a ênfase. Atos 8, na ocasião da evangelização em Samaria, Filipe está lá pregando as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que nós cantamos agora em árabe, que é o nome maior. E eles creram nele, foram batizados, homens e mulheres. Atos 14, na primeira viagem missionária de Paulo, que acontece no ano 46. Ele vai dizer o quê? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Observe então a ênfase no reino. A ideia de reino é fundamental para que a gente entenda qual é o foco da nossa missão. Isso é tão sério que a Bíblia chega prometendo a chegada do reino. Quando João Batista vai anunciar e vai pregar, o que ele diz? Ele diz: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus anuncia e prega a sua mensagem, ele diz que essa mensagem está ligada ao reino de Deus ou reino dos céus. O reino dos céus é a maneira respeitosa de falar o reino de Deus. É assim que a expressão aparece em Mateus. Quando chega na missão em Atos, você vê isso. E quando chega em Apocalipse, vamos ver? Dá uma olhada, a comemoração final, que deixa o Império Romano apavorado na época, é que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Por isso o nosso querido Georg Philipp Handel, que escreveu o famoso Messias, proclamando ele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, diz que o homem ficou assim fora de si por 3 dias, talvez fazendo a música mais monumental e importante que já foi feita na história humana. É muito importante a gente, portanto, observar isso e ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer. Vamos ver como é que essa história começa? Vamos lá. Hoje você vai receber a unção cerebral. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Vamos suar o cérebro para aprender a palavra de Deus, não é? A pessoa decora nome de time de futebol, decora nome de artista que não vale a pena. Agora vamos aprender a Escritura, né? Porque o Ministério Espiritual da Saúde Advertes pode fazer bem a sua vida. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, dá uma olhada. Na criação, quando em Gênesis a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que foi que ficou como missão para o ser humano, numa espécie de projeto de coordenação do governo de Deus no mundo? Ele devia dominar sobre os peixes, as aves e os animais da terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, o projeto é que o homem dominasse no sentido de governar, porque Deus é rei, ele é senhor do universo, e ele escolhe o ser humano para fazer parte desse projeto, onde todas as coisas estão submissas àquele que é senhor e é rei de verdade. E quando Deus fez isso, qual é o problema? Acontece a desobediência humana, a ruptura, o distanciamento de Deus. E aí nós temos a história da queda. Volta lá para a gente dar uma olhada em Gênesis 3. O que acontece na queda? Nós vamos ver que o ser humano, pecando, rompe com Deus. Que ruptura é essa? Ele rompe com Deus, a gente chama isso dessa ruptura teológica, ele se afasta de Deus. Ele rompe com o próximo, lembra que o Adão falou? A culpa é dela. A mulher que tu me deste. Quem são os culpados? O Senhor e a mulher, eu estou fora. A coisa complica tanto que daqui a pouco, Caim e Abel, os 2 primeiros irmãos têm um assassinato. E o assassinato depois do culto. A igreja é o lugar mais perigoso da terra. Os 2 fazem uma oferta ao Senhor e depois não se entende muito bem. Caim fica com inveja, vai lá e mata o irmão. Ruptura com o próximo, que é a base dos nossos problemas relacionais e sociais.
Ruptura pessoal psicológica, de perto ninguém é normal, amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Ou seja, o homem se esconde de Deus, o homem sente mal, ele diz, olha, eu descobri que estava nu, ele não está bem com ele mesmo, e foge de Deus, a culpa, a vergonha, a ruptura consigo mesmo aparece aí, e a ruptura com a criação. A terra agora vai produzir só coisa ruim, vai produzir ervas daninhas. A versão antiga fala de cardos e abrolhos, um bom nome para uma banda evangélica sertaneja aí, tá vendo? Vai a dica. Aí, essa situação traz um caos completo, ou seja, o mundo que deveria estar debaixo desse reino divino acabou ficando uma complicação e um caos total. Vamos dar uma olhada como é que isso se desenvolve lá? Olha lá, o slide ficou um pouquinho prejudicado, mas a gente vai dizer o que acontece. A gente precisa entender quem é o ser humano. O ser humano é criatura, por isso ele nunca pode ser divinizado, adorado. Esse ser criado por Deus, ele é frágil, né? Por isso a gente vai ver que a Bíblia rejeita toda a ideia de orgulho. Tem gente que põe uma panca, tem uma arrogância, até que ele tenha aí um problema no pé, ele fica mansinho, fica uma bênção depois, né? Nós somos imagem de Deus, que é a razão da nossa dignidade. Nós somos seres comunitários que devem estar ligados à família. Deus cria homem e mulher, né? Deus cria esses dois para um potencial de multiplicação, e o homem é criado para dominar em nome de Deus. Ele deve fazer com que a criação esteja funcionando conforme a vontade de Deus. O que acontece? Isso significa que esse ser humano criado por Deus tem o quê? Criatividade, por isso que a gente desenvolve arte. Tem autoconsciência, por isso a gente tem o que a gente chama de estudo da psicologia. Tem inteligência, a base da razão, da ciência. Tem moralidade, a base da ética. Tem a questão da sua relação social. Tem domínio, que é a base da economia e da ecologia. Você viu, 90% das notícias que você vai ouvir essa semana tem a ver com o domínio, com o reino. Por quê? Porque se o mundo de Deus é mal dominado, o que acontece? Ele é destruído, problemas ecológicos. Se ele é mal gerenciado, fome, problemas econômicos. Então, veja que isso está ligado diretamente ao conceito que a Bíblia nos dá. E esse ser humano tem uma imagem de Deus que tem espiritualidade, que é a base da fé e da nossa relação com Deus. Por que isso é tão importante? Porque Deus não veio simplesmente nos dar uma ideia que muita gente tem na nossa missão de acalmar o nosso coração psicologicamente e de nos dar uma situação que a gente entende meramente ligada ao Espírito. Não, Deus é o Senhor do universo, Deus é o Senhor de toda a terra, Ele domina sobre tudo. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e é chamado nessa missão para fazer diferença de uma maneira completa. O que acontece? Longe de Deus, em ruptura com Deus, o que o ser humano faz? Apronta. A criatividade vira o quê? Criatividade para o mal e para a destruição. Como é triste ver tanta gente com tanta criatividade usando isso para uma coisa absurda. A autoconsciência vira expressão de egoísmo. A inteligência vira prática do mal. Quanta inteligência e capacidade. Imagina uma pessoa que estuda a vida toda e faz um doutorado para saber como é que ele vicia uma pessoa numa substância, e como é que ele tira dinheiro dessa pessoa para deixar essa pessoa doente e com câncer depois. Que mundo louco é esse que a gente vive? A ética, a liberdade, acaba virando o quê? Libertinagem destruidora, que é um dos grandes problemas que a gente vive na nossa chamada civilização ocidental. As relações sociais viram relações do quê? De opressão e perversas. As pessoas não se relacionam de maneira benéfica, apenas um para aproveitar-se do outro, e o mundo vira uma loucura. E esse mundo onde as pessoas fogem umas das outras porque as relações se tornaram problemáticas. O domínio se torna abusivo e destruidor, que é um dos problemas sérios do nosso planeta, e a sede espiritual vira loucura, vira adoração à criatura. A gente vê gente fazendo cada coisa em nome de uma fé. Por exemplo, a gente não pode falar isso, né? Mas grande parte dos problemas que nós temos em muitas sociedades hoje é religião e espiritualidade.
É um enfoque equivocado. Quando um grupo de pessoas acha que um determinado inseto ou um bicho, um roedor é uma divindade, eles gastam a vida para tentar proteger ou favorecer aqueles bichos para evitar algum problema para si mesmo, certamente essa comunidade terá muitos problemas. Portanto, onde a coisa fica complicada, o que atrapalha a gente de caminhar na direção de compreender esse reino de Deus e de compreender essa necessidade de cumprir a missão de maneira completa, porque muita gente do povo de Deus não está em sintonia com isso. Talvez uma boa parte das pessoas diz: olha, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou exatamente uma pessoa espiritual assim, então a missão, eu oro e mando oferta. Mais ou menos está bom demais. Será que é assim? Vamos ver. O que a gente vai descobrir? Que o jeito de pensar de muitas pessoas dentro do nosso contexto religioso está mais ligado com o Platão do que com Jesus, que a gente chama de platonismo evangélico. O famoso Platão, que achava que tem um mundo espiritual e um mundo físico, famosa, né, história dele do mito da caverna, e muita gente pensa dessa maneira. O platonismo, que veio pela nossa tradição ibérica e que tem, na verdade, a pessoa entrega o coração a Jesus, mas o cérebro ele não entrega nunca. Ele não muda a mentalidade. Ele é igual aquele sujeito, né, que depois de 5 anos na igreja estava fumando feito uma chaminé, e o pessoal perguntou: mas, ô fulano, você não entregou o coração a Jesus? Ele falou: o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Então a gente percebe que a pessoa não entendeu muito bem as coisas, né? Então, muitos evangélicos têm uma cabeça assim: ó, eu entreguei o coração, o sentimento é de Jesus, mas na minha cabeça eu continuo pensando do jeito que eu sempre pensei. Então você precisa transformar a sua mente. E muitos evangélicos, por exemplo, no nosso país, têm pouco impacto na vida política do país, nas artes, na literatura, na economia, na transformação social, porque eles acham que fazer qualquer coisa nessa direção não é suficientemente espiritual. Eu não vou fazer uma coisa que seja do reino superior. E aí a coisa complica. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente pensa na realidade do Estado. A visão totalitária, e aqui eu não estou fazendo propaganda para qualquer lado, a gente encontra isso tanto dentro daquilo que foi chamado extrema-direita como extrema-esquerda, a gente tem a ideia de que o Estado é uma visão totalitária. Isso aconteceu, por exemplo, no nazismo e aconteceu no comunismo. Ou seja, o Estado é a realidade absoluta. Família, escola, arte, igreja, trabalho, encontra a sua explicação, a sua obediência ao Estado. Era assim que era o Estado romano na época do Novo Testamento. A visão do sujeito que é platônico, mas não é crente, não segue a Bíblia, é o seguinte: Deus mora na igreja. Deus é igual aquela rádio que a gente pega, e quando distancia, sabe aquela FM, você vai para o interior, ela não pega mais. Deus só pega, até a oração na igreja é mais forte, porque Deus não funciona, ele só pega, é quase um Wi-Fi celestial, ali perto, depois cai a conexão, não dá mais. Fora da igreja e dos ambientes espirituais, o mundo, de acordo com essas pessoas, é de Satanás, como se aquilo que tivesse fora da espiritualidade não tivesse nada a ver com esse reino divino. Então ele acha que Estado, família, escola, artes, trabalho tem a ver com o demônio, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Satanás é alguém que tenta atrapalhar o reino de Deus, e ele está presente tanto nas atividades dentro da igreja, como na escola, em qualquer lugar. E o mundo deve, em todas as áreas, estar submisso aos princípios de Deus, seja nas atividades da igreja, seja em qualquer outro tipo de atividade. Tem gente que eu conheço que é muito espiritual, mas a vida econômica dele é uma bagunça, não é submissa aos princípios de Deus. Tem gente que até gosta, talvez, de fazer algumas atividades na igreja, mas a maneira de conduzir a sua família não segue princípios ligados à palavra de Deus. Então é isso que precisa ser percebido. Quer ver? Vamos lá ver qual é a visão. A visão bíblica qual que é? Deus é o Senhor. Os princípios de Deus deveriam dirigir o Estado, a família, a escola, as artes, a igreja e o trabalho. Então é uma visão bem diferente. Portanto, atenção, agora você vai ter que pensar e refletir comigo em que barco você está. Ou você está com o pé em duas canoas. Nós temos um enfoque que eu chamo de gnosticismo evangélico platônico, onde
Tem o mundo secular de um lado e o mundo espiritual do outro, onde Deus habita. Eu me lembro de uma pessoa que estava na escola e estava tendo dificuldade com matemática, para você entender o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou dizendo. E a professora disse, não se preocupa não, se você não aprender matemática, no céu não vai ter matemática mesmo. É mesmo, imagina você chegando lá, primeira prova do céu, vai cair a fórmula de Bhaskara, mais ou menos B, B2 menos 4AC sobre 2A, você vai ter que achar, né, o cosseno de 60 dividido, né, 3 sobre 2. Imagina só uma coisa dessa, o mundo de Deus, tudo pertence a Deus, ao Senhor. Você sabe que o progresso do Ocidente foi feito principalmente em países protestantes por influência da Bíblia. Bíblia é progresso, desenvolvimento, é mudança, é sair da miséria, da desgraça e do atraso. É transformação do mundo baseado naquilo que Deus criou. Então, veja lá, a perspectiva bíblica é que Deus está ligado à criação, não está separado. Então, veja como pensam os grupos diferentes. Quem faz parte da visão gnóstica platônica, quando fala sobre o governo desse mundo, o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus disse, esse é o mundo de meu Pai. Essa pessoa que não entendeu direito o que a Bíblia afirma, vai dizer, não, Satanás é o Deus desse século, ele é o príncipe das potestades, qualquer coisa que tem nesse mundo está debaixo do poder do diabo e acabou. Um dia eu fico assustado, falo, pastor, você ouviu o CD? Porque se a gente ouve ao contrário, a gente descobre se ele é do diabo. Como é que o senhor faz? Eu ouço do lado certo, já dá para saber. Pelo tipo da mensagem que está lá. Alguém diz, mas o computador não é do diabo? Se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema com quem vendeu. É uma coisa tão maluca, onde o pessoal fica neurótico, né? Essa camisa aqui, essa cor aqui, se for preto com roxo, tem alguma influência do mal? Você vai ficar maluco com esse tipo de coisa, não vai sair nem de casa. Então, essa ideia não é uma ideia bíblica. A posição da igreja, perspectiva bíblica, você vê no livro de Atos, é qual? Positiva. Nós estamos anunciando o reino de Deus que vai ser do Senhor e do seu Cristo. Ela é proativa, ela é lutando o bom combate. Você vê Paulo na cadeia, preso em Filipenses, está dando o quê? Força para a comunidade da fé. Esse povo, tem um pessoal hoje que fica, o Brasil não tem jeito, é porque o mundo não sei o quê. Cidade Alerta de Cristo, para com isso. Não é possível. Que coisa, só fica dando notícia ruim. Que o mundo tem problema é grande novidade. O que acontece é que o Evangelho tem a solução. Portanto, a proposta é positiva. Quem vive nesse mundo gnóstico platônico pensa como? Defensivamente e reativamente na hora. O mundo está perdido, não tem mais o que fazer. A iniquidade vai se multiplicar. Então, nós estamos aqui só esperando um apito final. Tá? Tem mais 5 minutos de acréscimo. Jesus devia ter voltado, então nós vamos ficar, somos um pequeno povo muito infeliz, escondido no nosso canto, esperando um apito final, e Cristo vai voltar, a gente aguarda a vinda de Cristo. Nunca foi proposta da igreja primitiva viver desse jeito. E mais, Cristo é o Senhor de tudo, segundo a perspectiva bíblica, onde não é Senhor de coisa alguma. Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na visão gnóstica, Jesus só cuida do coração. Ele vai trabalhar no unicórnio de Cristo, né? Jesus só cuida de coisas espirituais. A pessoa não entende que o curso que ele está fazendo de pós-graduação é algo importante para o reino de Deus. Viu o que Deus fez com Moisés? Botou ele para ser o cara superentendido em todas as ciências do Egito. E ele fez diferença no seu tempo. Estude, trabalhe, desenvolva e faça o máximo que você puder para você poder servir no reino. Deixa de preguiça e de malandragem. 1 Saião 2:0. Vamos lá. Religião genuína, perspectiva bíblica, qual que é? Pública e encarnacional. Jesus, na sua ação ministerial, não ficou no alto da montanha escondido. Ele fez o quê? Saiu à beira do mar da Galileia, a partir de Cafarnaum, anunciando o reino de Deus. Se você estudar a geografia da terra de Israel, é muito interessante. Você vê João Batista batizando, anunciando o reino de Deus, onde? Junto ao Rio Jordão, né? Estava no meio, ele estava assim no cruzamento, em frente ao shopping.
porque ele era exatamente o caminho do norte ao sul, pertinho do cruzamento que o pessoal subia para Jerusalém. Todo mundo que vinha nas grandes caravanas para as festas, passava por ali. Por isso que os líderes religiosos saem de Jerusalém para ver o que João Batista está fazendo. Porque ele está assim no meio do ponto fundamental. E que tipo de atitude Jesus tem? Encarnacional. Jesus é o máximo. Jesus não está nem aí. Ele vai jantar na casa do fariseu, ele vai conversar com a mulher samaritana, ele troca ideia com os doutores da lei, as crianças são ligadas em Jesus, quer correr no colo dele, os discípulos tentam atrapalhar, e ele era o rei da PEC da época, recebeu de boa. Jesus é impressionante, ele tem uma flexibilidade, uma diversidade, e a encarnação significa esse movimento do chamado Missio Dei, esse movimento de Deus se aproximar de nós, e Jesus se aproximava de quem tinha necessidade de ouvir o reino de Deus. Não era, a missão não é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente é a partir da realidade do reino. Quer ver que coisa interessante? Quem vive no gnosticismo platônico, qual é a perspectiva religiosa? Individual e, entre aspas, espiritual. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou estar feliz lá no meu cantinho e vou apenas fazer atividades metafísicas que têm a ver com espiritualidade. Essa não foi a proposta de Jesus. Jesus passava o tempo em oração e saía para a prática da missão. A grande comissão. Qual é a grande comissão? Preguei o evangelho, o cara levantou a mão, agora a bola está com ele. Estou livre do sangue das mãos dele. Que isso? Desde quando a proposta do evangelho é só fazer o cara levantar a mão e ir na frente, agora a gente passa a bola para frente? Quem vive nesse gnosticismo é salvar os indivíduos que precisam de conversão. A proposta do evangelho é fazer discípulos. Pessoas que seguem a proposta do reino. Você não foi chamado para esquentar banco. Você não foi chamado para assistir. Não existe isso no Novo Testamento. Espectador. Pessoa que fica vendo os outros pregarem, ensinarem, fazerem. Todo mundo é chamado. Senão você não faz parte do reino. Todo mundo é chamado para ser discípulo. E o discípulo faz uma coisa muito simples. Conta para o outro o que Deus fez na sua vida. Eu conheço gente que escreve Jesus com G e salvação com C cedilha. E é uma bênção de Deus. Bênção com 2 S, inclusive, né? Porque a pessoa simplesmente conta o testemunho de Deus na sua vida e impacta a vida de todo mundo. E tem gente que às vezes tem tanta condição e não faz absolutamente nada do reino. Você é chamado para fazer parte da missão. Prosseguindo, a gente, portanto, vai ver que olha que coisa diferente. Como é que a gente reage diante das carências físicas e materiais? Tem gente que acha, hoje, que se você ajuda uma pessoa em necessidade, você é alguém especial e alguém que está do lado de Deus, porque Deus só se aproxima de pessoas pobres. Todo mundo é pobre, só falta descobrir. O rei de Israel, Davi, no Salmo 40, diz, eu sou pobre e necessitado. Aliás, você não tem nada, o que você tem está emprestado, durante algum tempo. Já já você vai embora, você tem algumas coisas que Deus deixou ficar na sua mão para gerenciar durante algum tempo, até você emprestado. Então, deixa de ser metido. Carências físicas e materiais. Qual é a visão das pessoas desse gnosticismo? Isso é coisas do mundo, menos importantes, não tem nenhum valor. Não é verdade. Esse mundo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós não podemos nos apegar a nenhuma dessas coisas e colocá-las no lugar errado, mas não é verdade que Deus quer todo mundo na miséria. Na Idade Média surgiu uma galera que dizia que Deus estava junto da pessoa que estivesse na pior situação possível. Então, eles não tomavam banho, viviam na miséria e diziam que a espiritualidade da pessoa dependia do tanto de piolho que ela tinha. Já vi tanto irmão abençoado, né? E aí eles ensinavam o seguinte, né, que o mau cheiro do corpo significa o bom cheiro da alma. Olha que ponto o pessoal chegou. Onde a ideia é que Deus gostaria que nós fôssemos mendigos. Surgiu uma ordem de pessoas que viviam na mendicância, sugerindo que isso agradava a Deus. Nunca você ouve isso no Evangelho.
O Evangelho diz que a nossa maldade pode trocar o lugar de Deus com qualquer outra coisa. E entre essas coisas está a riqueza. Mas ninguém que tinha recurso no mundo, quando creu, Jesus disse a essa pessoa: você precisa tirar tudo isso da sua vida, senão você não é meu discípulo. Pelo contrário, essa pessoa pode ter tudo, desde que no coração dele ele não tenha nada. Essa é a diferença. Isso equivale com conhecimento, sabedoria, formação e tudo mais. Quer ver? Dá uma olhadinha. Quando o Evangelho encontra gente sofrendo, qual é a atitude? Coração de compaixão e prova concreta da graça. Por quê? Porque o que é a graça de Deus? É o amor incondicional. Então, a gente não vai ajudar uma pessoa que está sofrendo como refugiado, que está morando numa situação de necessidade, simplesmente porque ele é melhor do que uma pessoa que está em condições financeiras mais favoráveis. A gente vai mostrar para essa pessoa que a dor dela mexe com a gente do jeito que mexia com Jesus. Jesus era movido por compaixão. E assim como Deus presta atenção ao sofrimento, nossa pessoa vai descobrir que a gente vai lá fazer diferença sem exigir nada da pessoa. Vocês têm gente da igreja agora fazendo projeto no Paraguai. A gente tem gente junto com vocês aqui que está fazendo o projeto lá também. Nós já estivemos lá e me impactou muito uma vez que eu estive lá e que o pessoal serviu a Deus ali com médicos, dentistas e outros profissionais. E aí os paraguaios olhavam para a cara da gente como quem dizia assim, depois eles transmitiram isso para algumas pessoas, dizendo: quem são essas pessoas? O que esses malucos estão fazendo aqui? Os irmãos sabem que quem serve a Deus é maluco. Amém, irmãos? Bem-aventurados os doidos, porque só eles entendem o que significa missão de verdade. Esse pessoal, se eles não conhecem, não tem nada a ver. Por quê? O que movimentou essas pessoas para virem aqui? Aí essas pessoas, eu na minha ignorância e na minha falta de sensibilidade, quando eu vi que teve pouca oportunidade de ensinar e pregar, eu falei: será que esse negócio valeu a pena? Pouco tempo depois a igreja estava lotada, porque o pessoal pensou: se essas pessoas se interessam pela gente assim, a gente quer ouvir o que eles têm a dizer. Então, o que a gente faz pelas pessoas chama-se compaixão. Lembra, Jesus, ele se movia de íntima compaixão pelo sofrimento. A igreja precisa sentir a dor do mundo. Meus irmãos, é uma loucura, é doideira. A gente tem hoje, uma vez um dos maiores tráficos de escravos do mundo. Se calcula hoje que 50 milhões de pessoas hoje vivem como escravos. Dinheiro sujo do mundo, que movimenta bilhões, envolve tráfico de arma, tráfico de droga e tráfico de gente. Meninos de 3, 4, 5 anos são sequestrados para virar escravos sexuais ou para arrancar órgão. E as igrejas ficam brigando porque uma tem um louvor de um jeito, outra de outro. Isso é doideira, é loucura. Que doido. A gente fica dizendo: não, nós somos melhor porque o nosso culto é assim, porque a gente faz não sei o quê. Esse é o fim do mundo. Não é possível. E a necessidade é grande. O povo de Deus precisa acordar e entender isso. Diante dessa realidade, Jesus age com essa prova concreta da graça. A volta de Cristo. Ainda bem que Ele vai voltar e eu vou deitar na rede para sempre. Preguiçoso do Senhor. Libertação do sofrimento presente. Volta de Cristo é a grande festa. É a grande comemoração na vitória da final. É pós-Copa do Mundo, é superior. Que França, que Brasil, que Alemanha, que nada. É Jesus na cabeça. Culminação do processo de redenção e reconciliação. É a grande festa, adorando o Cordeiro que vive e reina para sempre. É a grande proclamação da vitória do reino. Portanto, os enfoques são diferentes. A gente precisa se libertar de uma visão que não é bíblica, que atravessou a história religiosa e não faz parte dessa visão adequada. Por quê? Porque a igreja é agente do reino na proclamação dessa missão. A ideia clara que a Bíblia nos apresenta é que a gente vai... A oração que Jesus ensinou, para você ver como isso é sério, a oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu.
Isso quer dizer que esse reino vai crescer geograficamente, esse reino vai crescer demograficamente. O Evangelho, Mateus 24:14, do reino chega a todas as nações, tribos, então virá o fim. A cultura do reino também se estabelece, nós temos esse progresso, até que o reino que começa pequeno, dentro do coração, como aquele fermento poderoso, toma conta do planeta. Aliás, para quem é pessimista, nunca, preste atenção, nunca o reino, o evangelho cresceu tanto como nos últimos 60, 70 anos. É impressionante. Um exemplo simples é o da China, que há algumas décadas tinha um número muito pequeno de cristãos. Hoje se calcula, expectativas não muito elevadas, que a China tem cerca de 150 milhões de cristãos. 10% da população. E não é cristão meia boca, é gente, eu vi de perto, que conversou comigo e disse, olha, eu gostaria de entrar nos lugares mais fechados do Oriente Médio para levar o evangelho. O senhor pode me ajudar? É gente que está disposta a qualquer coisa. É impressionante. O pessoal fica aí falando bobagem, não faz ideia o que Deus está fazendo no Oriente Médio, o que Deus está fazendo nos lugares mais fechados da África, da Ásia e de muitos outros lugares desse mundo. Porque o reino desse mundo será do Senhor e do seu Cristo. Prosseguindo, vamos ver de perto Jesus? Como é que Jesus cumpre a sua missão? Jesus cumpre sempre movido, cheio de compaixão. Isso é uma questão espiritual. Se o seu coração não tem sintonia com o Senhor e não sente isso, se não vem de dentro para fora, você está fora dessa sintonia. O que Marcos 1 nos diz? Que um leproso aproxima-se de Jesus e suplica de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Lembre-se que um leproso é alguém que está contaminado. É uma pessoa que se entende que alguma coisa está errada na vida dele dentro de uma teologia retributiva da época. Jesus toca num leproso e isso é um escândalo. Jesus, olha o texto, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero. Acho legal isso. Jesus não diz uma frase impessoal, que Deus seja louvado. Tomara que você seja abençoado. Ele diz na primeira pessoa e diz, quero, seja purificado. Aliás, o Novo Testamento, a Bíblia não tem essas coisas que crente tem. Crente, já viu como é que crente ora? É só no subjuntivo e é só no gerúndio, para que nós possamos estar fazendo. Que coisa estranha isso. Imagina, você chegou lá no serviço, fazer uma entrevista, então, o senhor acha que a entrevista vai dar certo? Para que nós possamos estar verificando, vamos estar convidando e chamando, e para que possamos estar avisando, você vai estar recebendo. Mas você vê que a pessoa não está ligada no reino, Senhor, para que possamos estar, eu quero, seja purificado. Eu decido, eu vou, para que possamos cada vez mais estar servindo no nosso coração. Toma atitude, faz diferença. Contribua para o reino, ofereça os seus dons. Tome atitude e faça, deixe de enrolar. Olha lá o que o texto diz. Jesus diz, imediatamente, no estilo de Marcos, a palavra aparece 45 vezes no Evangelho, a lepra o deixou e ele foi purificado. Igreja primitiva, show de bola. A vida alegre e generosa da igreja em Atos trouxe sucesso para a missão. Porque a igreja não era uma igreja amarrada. Como é que essa igreja teve sucesso? Vamos ver? Olha só, isso que é interessante, eu acho demais a Bíblia. Aliás, a Bíblia é um livro bom para caramba. Se eu fosse você, eu lia todo dia, é um livro interessante, né? O que a Bíblia diz para a gente? Diz que essa comunidade foi tão atingida por esse Missio Dei. O que é o Missio Dei? É uma vontade de sair de si mesmo para ser bênção na vida dos outros por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. É sair da comodidade na direção da missão que Deus deixou para a igreja. Jesus só deixou duas coisas para a igreja: amar o próximo e amar Deus, sobretudo, e a grande comissão para a gente sair arrebentando a boca do balão, como disse o professor Saião. Mas vamos lá. Essa comunidade
Ninguém pediu, ninguém exigiu, ninguém fez campanha, ninguém fez nada. Isso foi espontâneo, isso que é interessante. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Está vendo? A comunidade da fé não era esse pessoal crente esquisito, que tem a cara de que está chupando limão o tempo todo. Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem ser esquisitos, não sei de onde veio isso. Essa galera comemorava a fé, Jesus é o Senhor. Eles estavam nessa grande comemoração. E o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Interessante, né? Eles caíam na simpatia do povo. Tem gente que acha que é muito crente e por isso cria problema com os outros. É o contrário. Eu brinco e repito, gosto de dizer isso, que muçulmano é xiita, evangélico é chato. O cara arruma confusão sem necessidade. E aqui você vê isso. Esse pessoal, por causa dessa alteridade, desse desejo, ninguém pediu nada. Eles foram fazer diferença. Como é que a gente caminha nessa missão do reino, fazendo o nosso papel, cumprindo, dentro da espiritualidade que a Bíblia ensina? Ela é definida por uma atitude prática em relação à continuação que Jesus tem nesse Mateus 5, na verdade, Jesus vai estabelecer, depois de dizer as bem-aventuranças, aquilo que Ele quer de nós, é que a gente seja sal e luz. O que quer dizer ser sal e luz? É sair para fazer diferença com duas vertentes importantes. Não se corrompendo, não deixando, né? Ser sal significa impedir o apodrecimento, viver de maneira diferente, vocês vão ouvir mais sobre isso amanhã. E a gente ser luz, que significa combater o reino das trevas, o mal, com essa postura da missão. Igreja que não está envolvida na minha missão, no Novo Testamento não é igreja, é outra coisa. É um clube, é uma associação, é um grupo de pessoas que se reúnem. Se é igreja, a igreja tem uma finalidade, segundo Jesus, de viver em missão, e isso envolve isso. E que tipo de espiritualidade acompanha essa missão? Meus queridos, é a sensibilidade ligada a essa compaixão que faz com aquilo que você tem, a sua capacidade na área de pedagogia, de eletrônica, de esportes, de cinema, de arte, de qualquer área, quando você transforma isso numa dádiva e coloca à disposição de quem precisa, por meio desse projeto, a pessoa é tocada. Quer saber de uma coisa? Não adianta você ser religioso. Não adianta você ser pastor, professor e missionário, porque você pode ser isso sem reino e sem poder de Deus de mexer na vida das pessoas. A sua atitude em sintonia com o reino e com a missão é que faz a diferença. Eu conheço pessoas que estão, entre aspas, numa profissão secular, agindo no meio de pessoas e alcançando para o Evangelho. E conheço pessoas religiosas que estão atrapalhando o Evangelho, assim como atrapalharam nos dias de Jesus. Vamos lá. Qual é a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada? Tiago vai dizer, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Sabe por quê? Porque a gente é bandido. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Se jogar você no mato, o mato devolve, ele nem quer. A gente faz as coisas para o nosso próprio conforto, a gente faz coisas com segunda intenção. Vê uma pessoa importante, rica, inteligente, todo mundo quer chegar perto. O sujeito é feio, é pobre, mora longe, Deus abençoe, estou orando por você. Então, para evitar que a espiritualidade vire malandragem, o Novo Testamento diz, claro, quer saber se a pessoa, de fato, está ligada ao reino? É quem se importa com órfão e viúva nas suas dificuldades, porque esse pessoal não tem como devolver para a gente. Quando você ajuda uma pessoa em situação de necessidade, não tem como você ter retorno, não tem como você ter retribuição, não tem como você ter pagamento e não se deixar corromper pelo mundo. Por isso, o coração do povo de Deus, na compaixão, sentindo o sofrimento e a dor do mundo,
E o envolvimento na missão é fundamental. E você tem poucos anos de vida. 5, 10, 20, 30, 50, quanto tempo a gente tem? É a nossa oportunidade de fazer o que Deus deseja. Missão, portanto, é compaixão, que é derivada da graça, que entra em ação. Ou seja, o que é o Evangelho? O Evangelho é show de bola. Eu, às vezes, vou confessar o pecado aqui para vocês. Não sei se o pastor grava, não me convida mais para pregar aqui. Às vezes eu estou num lugar, num ambiente, eu evito dizer que eu sou pastor, que atrapalha, as pessoas ficam receosas e não querem mais conversar. Me lembro uma vez eu peguei um voo, e tinha uma senhora no voo, e ela começou a perguntar, mas o senhor, o que o senhor faz? Eu estudei umas coisas antigas, assim. Né? Ah, é? Como assim? Falei, não, eu faço algumas viagens, e assim eu aprendi um pouco de história, umas línguas diferentes, assim como o grego e hebraico. Que legal, é interessante, puxa, difícil a gente assim. Eu falei, pois é difícil, né? Aquela cara, sorriso amarelo assim, né, e tal. Então, eu acabei lendo uma série de livros antigos, e não é que por acaso eu li a Bíblia também, né? É mesmo, o senhor conhece a Bíblia? Já dei umas lidas assim, né? E aí, como é que é? Não, sabe o que é bom? É que eu fui lendo o original lá, fui ver como é que está no hebraico, no grego. E aí, como é que é? Nossa, é muito legal. Sério? É. E o que conta? Lá, tinha um cara chamado Abraão, ele morava lá para os lados do Iraque, e ele era um cara que tinha uma caravana com um monte de animais e tal. E Deus chama. É interessante que ele nem estava procurando a Deus, não é que Deus foi e falou com ele, e Deus resolveu, sabe, fazer o quê? Um contrato com ele. Deus fez uma parceria. Parceria, Deus faz, Então o pessoal chama isso de aliança, mas é uma espécie de parceria de amizade. E sabe o que eu descobri? Até arrepio. É que Deus, não é a gente que vai atrás de Deus, é Ele que vem atrás da gente. E esse negócio de Deus vir atrás da gente, chama-se amor de Deus. É amor incondicional. Ela falou, moço, para um pouco. Deixa eu escrever aqui, o senhor repete para mim. E ela falou, o senhor me conta mais. Aí, no fim, eu acabei falando a verdade. O pastor ruim esse, né? Aí, depois eu falei, não, olha, eu frequento uma comunidade de discípulos de Jesus. Só que está numa outra cidade, se você quiser saber mais, isso. Mas, meus queridos, quando as pessoas descobrem que Deus ama, perdoa e está afim da vida da gente, o coração das pessoas se abre. E quando você vai fazer diferença na vida das pessoas, dessa maneira, quebra tudo, abre o caminho, porque a sede profunda no coração das pessoas é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, essa compaixão vem daí. Portanto, para a gente encerrar, envolvimento na missão tem que ser bem percebido. Primeiro, é sem conversa mole. É algo objetivo e concreto. A minha pergunta para você é direta. O que é que você está fazendo no reino de Deus? Qual é a sua relação com a missão? É obediência amorosa do discípulo. É alguém que foi mexido pela graça de Deus poderosamente, igual aquele homem no Iêmen que ouviu uma transmissão radiofônica em árabe. Ele ouviu o evangelho pela primeira vez, aquilo entrou fundo no coração. Ele descobriu que Deus era próximo, que Deus era Pai, que Deus amava e perdoava. Ele recebeu o evangelho. Ele não sabia o que fazer. Ele só descobriu que aquela transmissão veio de uma cidade que ficava na Jordânia. Ele atravessou a Arábia Saudita a pé. Andou 3.000 quilômetros a pé atrás da mensagem que ele tinha ouvido. E chegando na Jordânia, num lugar, ele foi até que ele viu um lugar que tinha uma identificação que pareceu semelhante ao que ele tinha ouvido. E ele se aproximou e ali encontrou pessoas que conheciam o Evangelho de Cristo. E aí a sua vida foi uma transformação poderosa. Ou como aquele indivíduo que saiu do Irã. Foi estudar nos Estados Unidos para ser médico. E um dia chegou no hotel, abriu o Novo Testamento e começou a ler. E aquilo atingiu a sua vida e mudou o seu coração para sempre. E aí ele quis se interessar e foi estudar num seminário errado.
liberal de pessoas que não criam no Evangelho. E rapidamente ele percebeu: o que acontece com as pessoas não é o que aconteceu comigo. E ficou mais de 1 ano procurando uma igreja que acreditasse nessa mensagem como ele tinha recebido. Até que finalmente, depois de 2 anos, ele achou. E aí ele se voltou para o ministério por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É a obediência, é anunciar o amor e o perdão de Deus em Cristo, anunciar a vida eterna e salvação. O Evangelho é decisão para a vida eterna, não é só uma melhora de vida aqui na terra. É agir motivado pela graça e o amor incondicional, é mostrar compaixão, a semelhança de Jesus, é testemunhar de Deus ao mundo mau e egoísta, é importar-se com quem não tem esperança, é dar de si sem esperar nada em troca. Isso tudo é glorificar a Deus. Fechando, Jesus termina essa parte em que ele enfatiza o ser sal e luz e vai dizer para a gente: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando essa graça, esse poder de Deus mexe com a gente e leva a gente a agir dessa maneira, as pessoas olham isso lá fora e a luz de Deus brilha e eles são atingidos pelo Evangelho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos abençoe de uma maneira especial nessa noite. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Igreja de Santo André, Igreja Batista com 78 anos. Razão de ser dessa igreja é proclamar esse Evangelho poderoso. Deus ama você, Deus sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, da sua fragilidade, e mesmo assim Deus usa poderosamente a vida de pessoas simples para mostrar que o poder pertence a Deus. Ninguém é nada, só Ele é a glória. Eu peço que você sintonize o seu coração com o Senhor, peça a graça, a bênção de Deus para a sua vida e a direção para que você venha se envolver cumprindo a missão. Eu vou orar enquanto eu estiver orando. Se você sentiu que de alguma maneira particular Deus falou especificamente com você, e se você quiser se colocar de pé para dizer: Deus abençoe a minha vida, eu quero dar uma resposta a essa palavra que eu ouvi, faça isso enquanto eu estiver orando e que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos te louvar e te adorar nesta noite. Te agradecer pelo poder do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvar porque teu é o reino, tu és o Senhor de toda a glória. Tu és o Senhor da nossa vida. E, ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Eu peço a ação poderosa do teu Espírito, a direção do teu Espírito para aquilo que o Senhor tem na vida de cada um dos teus queridos filhos que estão aqui e respondem a esta palavra, entendendo a missão cumprida dentro da missão que vem de ti e com a compaixão que o Evangelho nos apresenta. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, a graça, a ação do teu Espírito, dando o caminho exato para cada vida. Agradecidos pela vida dessa igreja, orando pelos pastores, pelo pastor Marcos, pela igreja, coloca a tua mão de bênção, multiplicando a Deus a tua ação neste lugar. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe os irmãos.